Oi, boa noite. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Boa noite. Bem, graças a Deus, vocês. Bem, então. Hoje deu certo. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Depois vocês conferem. Lá na plataforma, vocês conseguem ver lá as coisas que eu postei? Porque ficou hoje. Alguém já viu se consegue? A plataforma já está pronta já, Kelly? Boa noite, Kelly. Boa noite, tá? Boa noite, Valdemir. Tá, pelo menos eu consegui postar o que a gente fez até hoje, as nossas aulas, o meu material, eu consegui postar lá. Aí depois vocês conferem, só me dá um retorno, tá? Se vocês estão conseguindo ver. Tá bom? Sim, daqui a pouco eu vou olhar então, que eu não abri hoje, não. Tá, depois vocês olham aí e me falam, tá? Eu vou já compartilhar a tela aqui. Ontem você não entrou, minha filha, entrou só nós, que eu bati papo aí, ó. Eu, a Cleide. Eu consegui dar minha primeira aula normal. Na hora que eu fui dar aula de vocês, a internet aqui da minha casa aqui não está funcionando, parou de funcionar. Voltou. Aí você mandou o link, aí nós entramos, mas você mesmo apareceu, aí nós ficamos batendo papo lá um pouquinho. Então, chegou a mandar o link também. Eu entrei também, eu mandei mensagem de Kelly. Aí estava a Andréia, tinha alguém que o microfone não estava falando, e tinha mais alguém, e Ariadne. Aí eu até falei, não sei se elas me ouviram. Na hora que você entrou, Cristiane, eu dei boa noite, aí eu ouvi sua voz, eu já tinha desligado, aí não conseguiu retornar de novo, não. Eu entrei, depois aí eu peguei e fui mandar mensagem para aquele, aí ela falou que não estava conseguindo entrar. Aí eu falei, então vou falar com as meninas. Aí peguei e falei com as meninas, eu nem sei se elas me escutaram, e mandei mensagem no grupo que ele tinha falado para poder fazer o exercício de memória de hoje. Mas eu consegui mandar um link aí. Para mim nem tinha aparecido. Para mim nem apareceu que o link tinha ido. E aí, depois disso, na hora que eu abri o site aqui, para aquele site lá do teste de memória, na hora que eu abri ele aqui para coisar, aí já não abriu mais. Eu falei assim, aí já caiu. Aí só tinha 3G no celular e não tinha como dar aula em 3G, não, né? Que aí já é muito ruim. Mas então, tranquilo, né? O que eu ia dar ontem, eu vou dar hoje, tá? Ontem e hoje, eu vou dar ela só hoje. Então, eu vou explicar a matéria aqui, né, de ontem e de hoje, que é memória mesmo. E aí, no final, a gente fala lá sobre o testezinho, tá? Quem fez, se não fizeram ainda, a gente faz aqui, tá bom? Só para a gente ver aí como que tá andando a memória, né? Que é um processo essa memória, né? Memória só Deus. A minha, então, é péssima. Péssima das péssimas. A minha tá ótima, porque eles mandaram até eu procurar um médico. Mandou procurar ajuda. Mandou procurar ajuda? Então tá sério, hein? Mandou procurar ajuda. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Então, né, continuando aí nos processos psicológicos, né? A gente falou de percepção. E hoje a gente vai falar aí sobre memória, tá? E os tipos de memória. A memória, né? Ela é a forma como o cérebro, né, adquire e armazena informações, tá? Uma das funções mais complexas do organismo humano, né? Que a gente guardar aí tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Há duas maneiras pelas quais o cérebro adquire e armazena as informações, tá? A memória de procedimento e a memória declarativa. Essas duas formas, né, elas divergem, né, elas são diferentes tanto no que diz respeito ao mecanismos cerebrais envolvidos, como nas estruturas anatômicas.
Então, vamos lá falar sobre a memória de procedimento. Quando a gente fala de memória de procedimento, né, a gente armazena dados relacionados à aquisição de habilidades mediante a repetição de uma atividade, tá? Que surge sempre o mesmo padrão. Nela se incluem todas as habilidades, né, motoras, sensitivas, intelectuais, bem como toda forma de condicionamento. A capacidade assim adquirida não depende da consciência. Somos capazes de executar tarefas, por vezes complexas, com o nosso pensamento voltado para algo completamente diferente, tá? Então, é exemplo aí de uma memória de procedimento. Habilidade para dirigir, jogar bola, dar um nó, né, no cordão do sapato da gravata. Ou seja, a gente usa, a gente faz essas coisas, a gente aprende algum dia, né? A gente faz de uma forma mais automática, tá? Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo, a gente pode estar pensando em um monte de coisa, né? E ainda assim está dirigindo. Então, a memória de procedimento é isso, tá? Eu não preciso ali tá pensando naquilo que eu estou fazendo, tá? É uma memória que fica gravada aí, vamos supor, no corpo da gente. Então, eu posso estar dirigindo e posso estar pensando em qualquer outra coisa que eu tenho aí no meu corpo essa memória, tá? De que é na hora que eu tenho que passar marcha, na hora que eu tenho que frear, tá? Igual jogar bola, né? A gente aprende isso uma vez na vida e depois continua. Andar de bicicleta também, tá bom? Então, são coisas que a gente faz, a memória de procedimento são coisas que a gente faz, que não depende ali da nossa consciência, tá? Eu consigo fazer, amarrar um cadastro, porque eu já tenho isso guardado na minha memória como que faz, e eu não preciso da consciência para fazer isso. Eu faço pensando em outras coisas. A memória declarativa, né, armazena e evoca informações de fatos e dados levados ao nosso conhecimento através dos sentidos de processos internos do cérebro, como associações de dados, dedução e criação de ideias. Esse tipo de memória, né, é levado ao nível consciente através das proposições verbais, imagens, sons, etc. A memória declarativa inclui a memória de fatos vivenciados pela pessoa e de informações adquiridas pela transmissão do saber de forma escrita, visual e sonora, tá? Então, exemplos de memória declarativa: lembranças de datas, né? Fatos históricos, números de telefone, tá? Então, assim, esse tipo de memória, por exemplo, assim, a gente grava, mas precisa de um estímulo ali para poder lembrar, tá? Então, por exemplo, eu nunca vou esquecer aí o dia do meu aniversário. Então, quando chega, por exemplo, no mês de outubro, né? Já é um mês que eu já sei que é o mês do meu aniversário. Então, assim, eu já tenho isso gravado. Eu não preciso ficar lembrando disso o tempo inteiro, tá? Mas, por exemplo, quando chega no mês de outubro, eu fico mais, vamos dizer assim, já fico esperando mais que chegue, porque já está perto de chegar aquele dia que é o meu aniversário. Toque de telefone, por exemplo. Às vezes toco um telefone, eu não tenho que ficar ali anotando o meu telefone, mas às vezes determinado toque a gente sabe que às vezes é uma pessoa que está ligando, tá? Algum fato histórico. Eu sei que dia 25 de dezembro é o Natal, tá? Então, assim, a gente tem que ter sempre uma data, alguma coisa para a gente poder recordar esse momento. A gente não fica pensando nisso o ano inteiro, mas a gente sabe que naquele determinado mês tem alguma coisa que vai acontecer, a gente consegue lembrar disso. Por exemplo, chegou em dezembro, a gente já espera o Natal, o Réveillon. É mais ou menos essa memória, assim que funciona essa memória Por declarativa, exemplo, tá? Oi, Carolina, você ia perguntar alguma coisa? já está na nossa mente que dezembro vai ser a nossa formatura. Isso. Quando chegar dezembro, né? Por exemplo, agora vocês vão estudando, mas quando for chegando em dezembro, ali no começo de dezembro, isso vai ficar muito mais aflorado, né? Por exemplo, você não vai esquecer que você vai formar, né? Mas, por exemplo, assim, você tem ali uma data para aquela formatura, tá? Tem que ter algum número, algum fato para acontecer, tá bom? Que a memória é declarativa, tá?
Seria aquilo que está ligado, né, à memória declarativa, o que está ligado ao nosso emocional? Isso, tá? Pode ser emocional, algum tipo de vivência, tá? Por exemplo, vocês nunca vão esquecer que vocês vão formar em dezembro. Ah, passou 10 anos. Quando você formou no final do ano? Você entendeu assim? Ah, mas às vezes você não vai lembrar o dia exato, mas você sabe que é dezembro, né? Então, a memória declarativa é isso. Tem que estar acontecendo alguma coisa. A memória de procedimento, a gente faz as coisas no automático, igual dirigir. É isso que eu ia falar. Seria memória, já é coisas automáticas do dia a dia. Isso, é aquilo que já está gravado na gente, né? Igual amarrar um cadastro, a gente aprendeu aí quando a gente era pequeno, a gente nem lembra como a gente aprendeu, mas a gente aprendeu e a gente não esquece de algumas coisas que faz, tá? E é tão engraçado, gente, esse negócio da questão de memória, como que a gente vai guardando ou não as informações. Se, por exemplo, eu posso fazer aí uma receita, às vezes eu fiz uma receita quando eu era, sei lá, adolescente, muitas vezes. Eu fiz um bolo quando eu era mais nova, né? Talvez eu não consiga, se eu for fazer hoje, talvez eu não consiga lembrar daquele tipo de bolo, aquela coisa que eu gostava de fazer quando eu era adolescente, por exemplo, né? Pode ser que eu tenha que recorrer a uma receita. Mas a memória de procedimento, né, que é essas que fica com a gente, elas não são perdidas nunca, né? Igual, por exemplo, a forma da gente andar, a forma da gente dirigir, por exemplo, você Oi? andar de salto, Oi? por exemplo. Oi? Andar de salto, por exemplo, tá? Então, essas coisas assim, que, né, que a gente não consegue esquecer, tá? Amarrar um cadastro, por exemplo, amarrar um cabelo, são coisas que a gente vai conseguir fazer e a gente não sabe como que aprendeu, mas a gente nunca mais esqueceu como que faz, tá? Diferente, às vezes, de um bolo que a gente tinha o costume de fazer, ficou muito tempo sem fazer, a gente não lembra mais hoje, tá bom? Aí já não é mais memória de procedimento, por exemplo. E a memória declarativa, ela tem que estar ligada aí num fato, tá? Uma data específica, um número específico, bom? Tempos de das memórias, né? Analisando a memória, né? Quanto ao tempo de armazenamento das informações, pode-se classificá-las em memória de trabalho, memória de curto prazo e memória de longo prazo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre os tempos da memória de trabalho, curto prazo e longo prazo. Quando a gente fala, né, do tempo da memória de trabalho, alguns acreditam, né, ser parte da memória de curto prazo também, tá? Atua no momento em que a informação está sendo adquirida. Retém essas informações por alguns segundos e, então, a destina para ser guardada por períodos mais longos, tá? Ou a descarta. Usamos esse tipo de memória todos os dias para realizar várias tarefas. Quando, né, tentamos aí lembrar, né, de um número de telefone antes de o anotar, ou quando estamos no meio de uma conversa, precisamos nos lembrar do que foi dito e processá-lo, dando a nossa própria opinião. Quando fazemos anotações na escola, devemos lembrar do que o professor disse para poder anotá-lo, com nossas próprias palavras. Quando fazemos cálculos mentais no supermercado para poder ver se temos dinheiro suficiente para pagar a compra, tá? Então, isso tudo é memória de trabalho, né? Que parece também aí muito com a memória de curto prazo também. É aquilo que a gente precisa de saber ali naquela hora, tá? Tipo, eu estou conversando aqui com vocês, aí eu lembro, às vezes, que eu tenho que fazer alguma coisa, então aí eu vou e anoto aqui, porque já me veio essa lembrança aí na cabeça, essa memória, aí eu já anoto aqui o que eu tenho que fazer e depois eu vou e faço, tá? Ou então escuta aqui o que eu estou falando, daqui a pouco vocês vão e anotam, faz algum tipo de anotação aí no caderno. É tudo que não vai ficar armazenado por muito tempo, né? É coisa que vai acontecer agora, a gente dá uma opinião agora, a gente fala agora, mas já nem lembro daqui a 10 minutos o que aconteceu. Porque a memória de trabalho, ela não fica muito retida, não, tá? Ela está acontecendo ali o tempo inteiro, mas ela também está deixando de acontecer o tempo inteiro, beleza? Ela vem, acontece e rapa fora. Oi, Kelly, boa noite. Boa noite, Fernanda.
A memória de curto prazo, né, poderia ser definida como um mecanismo da memória que nos permite reter uma determinada quantidade de informações durante um período curto de tempo. A memória de curto prazo, né, retém temporariamente as informações processadas, que desaparecem rápido ou transformam em memória de longo prazo. Um exemplo é quando você pede um garçom refrigerante. Ele armazena aquela informação até levar a bebida a você. Depois aquilo é descartado. Ou quando você quer ligar para alguém, vê o telefone na agenda e consegue reter o número em sua memória até discá-lo. Falta de vitamina B12, né, essencial para o funcionamento dos nervos, podem causar confusão mental. Bom, então, a memória de curto prazo, ela diferencia da memória de trabalho nisso aí. A de curto prazo, ela fica um pouco mais, tá? Ela fica um pouco mais quanto? Do tempo, por exemplo, do garçom ir lá pegar, eu quero uma Coca-Cola. É o tempo dele falar, aquela menina ali quer uma Coca-Cola. Eu vou lá e pego uma Coca-Cola e trago para a pessoa. Entendeu? A memória de trabalho, não. Ela vai acontecer momentaneamente. Então, por exemplo, eu lembrei, às vezes, que eu tenho, igual eu falei com vocês, eu tenho que, sei lá, pegar uma roupa no varal ali daqui a pouco. Então, anota aqui, pegar, não, estou dando aula aqui, mas eu sei que eu tenho que pegar uma roupa no varal. Aí eu vou anotar aqui, pegar a roupa no varal, para mim não esquecer, porque daqui a pouco, eu já continuo dando aula aqui, eu já vou esquecer dessa informação. É a memória de trabalho, tá? Ela vem, vai e volta muito rápido na memória da gente. Elas parecem com a de curto prazo na memória de trabalho, porque ela também fica bem rapidinho, mas a de curto prazo ela fica um pouquinho mais do que a memória de trabalho, beleza? Então, a memória de curto prazo é isso. Então, eu vou ali, pego um refrigerante e volto, né? Eu consigo, a gente às vezes recebe código pelo SMS. Aí você olha o código ali, digita o código no celular. Coisas rápidas, né? Mas que você consegue ali por alguns minutos ainda memorizar aquela situação, tá bom? A vitamina B12, gente, né? Ela, na falta dessa vitamina B12, essa vitamina B12 a gente faz exame de sangue, tá? Para descobrir se ela está baixa ou não. Baixos níveis de vitamina B12 podem trazer confusão mental também, tá? No sentido da pessoa ficar desorientada mesmo, sem saber que dia da semana horário, tá? Além de trazer um cansaço muito grande, né? É uma vitamina que traz aí o ânimo, né, para a pessoa. Então, se estiver muito baixo, a pessoa vai ter dificuldade até para levantar mesmo. Muitas das vezes, eu falei isso nas primeiras aulas com vocês, muitas das vezes a pessoa está num estado depressivo, né? Assim, mais triste, mais para baixo, mas às vezes é uma falta de vitamina B12. A vitamina B12 é encontrada aí, né, principalmente nas carnes vermelhas, tá bom? Eu não como carne e tal, né? Tem a suplementação da vitamina B12 e tem umas injeções que a gente toma também de vitamina B12, né? E Falando isso é tem até também a pessoa engraçado. que não absorve a vitamina, né? Meu marido não absorve, não. Ele tem que tomar a injeção. Isso, você falou isso mesmo aí. É Verdade. engraçado que a minha menina, ela não gosta de carne. Antes ainda comia, assim, churrasco. Nossa, mas é uma dificuldade para comer carne. Ovo ela adora, mas não são os mesmos nutrientes, né? Menina, e falando nisso, a menina é mal-humorada. Nossa Senhora, bipolar, tem dia que ela acorda que só Deus. Não dá nem vontade de chegar perto, de tão mal-humorada que é. E você já viu se a vitamina B12 dela é baixa? Boa, normal, Normal? tudo normal. Então é da personalidade dela mesmo. É a raça ruim da família do pai. Zana, Mas tomara que ela não esteja escutando isso. tá longe. Mas aqui, às vezes, aí é genética, né? Tem um pouco a ver mesmo, né? A gente pega algumas características aí, né, do pai e da mãe. Mas a vitamina B12, ela também traz, né, essa questão desse, não um mau humor, mas um cansaço, sabe? Assim, eu tinha um cansaço muito grande, eu estava ficando muito cansada, e parece assim, na parte da tarde, na manhã eu conseguia fazer as coisas normal, produzir. Chegava na parte da tarde, minha filha precisava mandar fazer mais nada, que eu não conseguia fazer mais nada. Sabe aquele trem que você pega, começa a fazer, você não termina nada? Era eu. Falei, não estou normal. Fui consultar, minha vitamina B12 estava baixíssima, baixíssima. Fiquei tomando, eu tive que tomar 9 injeções ainda
dessa vitamina e dói, né? Não é uma injeção assim muito uma agulha muito fininha, não. É uma agulha que dói bem, tá? Tomar essa vitamina. Porque eu como carne, mas eu também não sou uma pessoa da carne. É Aí, aquela citoneurin, não é isso? é, é, como que chama, ô Cristiana? Oniporum e uma outra lá. É dois Essa remédios. mesma citenorim, meu marido já vai até tomar ela agora. A E agulha ele dela, dói, né? tá? Ele Dói. reclama que o lugar fica bem dolorido mesmo. Ele toma de 2 em 2 meses e já vai tomar ela. Tem comprimidos também, Kelly. Meu filho tomou em comprimidos. Ah, sim. Mas tem ela injetável e tem ela em comprimidos. Ah, sim. Pois eu achei que só tinha injetável, porque geralmente os médicos, porque acho que parece perfeito, deve ser mais rápido também, né? Depende, né, da dosagem, sei Meu lá. marido falou que a absorção do comprimido não é a mesma coisa, não. Não é, É. Meu A menino dosagem é muito mais alta também. tem que resolver, sabe? porque eu Aí, acho que depende do nível da vitamina B12, sabe? Se tiver muito baixa, aí tem que tomar injeção mesmo. Né? agora o médico dele falou que geralmente quem faz uso de antidepressivos, esses medicamentos ou tem depressão, os níveis de vitamina B12 e vitamina D, eles costumam, sempre tem que estar olhando, sabe? Sempre. Porque baixa. A vitamina D também é A muito minha importante. vitamina D chegou a 15, mesmo eu estava pedindo para morreu. cair. Pedindo para cair, um cansaço insuportável, que se tivesse um túmulo no chão, eu caí e morria nele. Isso, minha filha. Aqui Também estava 13. Aí agora agora que eu estou andando no sol, ela tá 32. Aí eu tomei injetável, porque do jeito que estava, para melhorar, tinha que ser injetável. A gente toma vitamina B12, geralmente uma vez na semana, né? Tem a dosagem lá para cada um, né? Assim, você vai consultar, o médico passa. Eu geralmente tomo uma vez na semana, mas o sol também é importante a gente pegar, gente. E principalmente a gente não tiver de roupa, tá? Porque vestir toda de roupa e para o sol também não pode, tá? Porque aí você não absorve a vitamina D. A gente tem que tomar, né? Se estiver em casa aí, por exemplo, né? E sabe uma coisa que eu fiquei sabendo também sobre a vitamina é melhor para a vitamina B12. Oi. Que depois que você toma o sol, você tem que esperar pelo menos 1 hora para você tomar banho. Tipo assim, eu fiquei sabendo disso, deve ter uma semana que alguém falou comigo que estava fazendo isso e tudo, aí depois o médico foi e orientou, você não pode tomar banho depois de você tomar o banho de sol, porque é como se tirasse, né? Uhum. Kelly. E outra coisa... Por vidro. As pessoas... Janaína. Igual, por exemplo, o médico pediu para tomar sol. Aí, por exemplo, aí você fecha a janela toda e você toma o sol através do vidro, né? Também não pode, tá? Eu ia comentar que uma farmacêutica falou comigo, foram 3. Quando você faz suplementação de vitamina D, você não pode tomar ele de manhã e você tem que tomar a vitamina D, tomar o sol e tem que movimentar. Se você tomar a vitamina D e deitar, ela não absorve também, não. Faz efeito, não. Não sabia, não. Eu tomo ela de manhã, assim, no horário que eu lembro. Mas ela fala que a gente tem que movimentar depois, entendeu? Se você estiver trabalhando, você tem que movimentar. Então é bom tomar de manhã, né? Então, né, antes de trabalhar, alguma coisa assim, porque aí você vai movimentar o dia todo, né? Sim, agora se você tomar e não movimentar, né? Aí não adianta, não precisa nem tomar, porque o organismo não absorve também. Ah, sim. Kelly. Oi. Não sei se vocês já falaram mas fluoxetina corta alguma vitamina do corpo? Não, acho que não. São remédios diferentes, né? É para ansiedade, né? Ansiedade, então, não. Não. Quem pode ter mais propriedade para falar isso seria um médico mesmo, né? Mas eu acredito que não. Tá? Acho que nenhuma medicação ela vai cortar, né? A gente está falando assim, que às vezes, igual a Janaína falou, às vezes pode
tem algum tipo de alteração assim, que você precisa de tomar mais e tal, mas assim, baixar os níveis, não. Você não baixa o nível, por exemplo, das suas vitaminas por causa de uma medicação. Você baixa o nível por causa de uma doença pré-existente que É tem isso ali. que eu ia comentar, porque as pessoas que têm depressão, né, que têm ansiedade, são pessoas que se isolam mais, às vezes não tem muito, fica mais dentro de casa, né? Uhum. Não toma o sol. Então, Vai assim, ser por isso aí causa não vai ser por causa da medicação, né? Vai ser por não, é causa da por causa condição. da condição, né? Da condição mesmo. da pessoa, da doença. Obrigada. Por nada. Memória de longo prazo, tá? É a que retém de forma definitiva. Ok, só fala de novo essa de curto prazo aí. Você falou que ela de curto prazo de procedimento, elas são parecidas, né? Só que a de curto prazo, ela fica um pouco mais do que a de procedimento. Isso. Então, seria é muito instantâneo. a de curto prazo seria tipo assim, uma prestação de serviço naquele momento. Igual aqui, né? O exemplo daqui, né? Você pede um garçom para pedir, você pede ele um refrigerante, né? Ele traz uma Coca-Cola. Então, ele vai, a memória de curto prazo, ele vai lá, vai pegar a Coca-Cola para você e vai te entregar a Coca-Cola, porque ele vai lembrar que seu pedido é esse. Às vezes, isso sem anotar, tá? Vamos pensar assim. Torrar um arroz também entraria nesse de curto prazo? Torrar arroz? É tipo assim, você tá torrando um arroz Não. ali, e tipo assim, se você deixar o arroz, você acaba esquecendo dele, ele queima, né? Não, o arroz talvez vai entrar no de longo prazo agora, porque você já sabe fazer. A de curto prazo é coisa assim que vai ser imediata. É leite. Tá? É aquilo que eu não sei, que eu vou ter que. Uma outra pessoa vai ter que me falar para que eu. A vá mesma fazer. coisa do seu marido virar e falar: Sô Cristiano, quando você chegar em casa hoje, você lava lá meu tênis. Ah, beleza. Você vai chegar em casa, você vai lavar o tênis e pronto, acabou. Você conseguiu lembrar. Às vezes você está na rua ali em Carneirinhos, é o tempo de você chegar em casa. Sei lá, 1 hora depois você chegou em casa. E nessa 1 hora você conseguiu lembrar dessa atividade que você tem que fazer. Isso é curto prazo, tá? Mesmo assim, você não em um tempo curto ali, você conseguiu lembrar alguma coisa para fazer. Agora, por exemplo, você virar para você falar assim: Ô, Cristiane, sexta-feira você vai lavar meu tênis para mim. Você faz um favor e lava o tênis para mim. Aí já não é curto prazo, mas se você lembrar disso até sexta-feira, é algo que tem que ser de agora. Tá? Assim, coisa imediata. Tá? Então, olha, eu vou ali. Então, a memória de curto prazo tem que ser algo imediato. Isso, que você vai lembrar em pouco tempo. Porque ela não vai ficar gravada na sua memória para muito tempo. Tá? Ela vai ser uma coisa que... Não pode fazer, Cristiana, ó. Hoje à noite, para janta, você faz um suco de maracujá para a gente. Sei lá, se ele te mandou uma mensagem na hora do almoço. Quando você chegar hoje no jantar, faz um suco de maracujá. Então, na hora do almoço, até, sei lá, na hora da janta, você vai lembrar que é um suco de maracujá que você vai ter que fazer. E pronto, depois essa informação não precisa ser acessada mais. Você já fez ali o que tinha que fazer, né? Igual, por exemplo, fazer algum pedido de pizza. Eu quero uma pizza à moda. Né? Aí o garçom vai lá, o cara vai lá, vai fazer a pizza, porque ele está lembrando que você pediu isso e vai te entregar. Pronto, próximo pedido, eu já não estou nem lembrando mais disso aí que você quer, que você me pediu. É coisa que vem na cabeça da gente assim, curto prazo mesmo, tá? É rápido. Tem que ser resolvido rápido essa memória. Vamos pensar assim, tá bom? Igual eu falei, outro exemplo. Às vezes, quando a gente precisa de um código, né? Sei lá, vai acessar um banco, fazer alguma coisa, muda de conta, aí fala assim, vou mandar o código pelo SMS. Aí aparece o código ali em cima no celular, 4123. Aí você vai ver o código, aí você fica gravando, tipo, 4123. Aí rapidão você vai lá e coloca o código 4123. Essa memória de curto prazo é isso. Agora, se tiver um número, por exemplo, de 10 números, aí a gente já não consegue lembrar mais, porque já não é curto prazo. Aí a gente tem que anotar, tem que ver. Pelo menos eu não consigo, viu, gente? Passou de 4, eu já não consigo lembrar mais nada. Então, a curto prazo é isso, tá? Quando a sua memória é rápida, assim, ó. Veio e foi embora. Número de documento entraria na de procedimento?
Memória de Os procedimento. de documento, número de documento, tipo CPF, essas coisas, Entraria na memória de procedimento ou de longo prazo? vai entrar de longo prazo. Porque, tipo assim, ó, de memória... No meu caso, ia ser de longo prazo, porque eu não ia conseguir lembrar tão rapidamente. Agora, por exemplo, o meu CPF, eu consigo lembrar ele rápido. Mas se você me falar o seu aí, eu não vou conseguir te falar ele aqui agora. Não, então, mas para a gente, tipo assim, se a gente sabe o CPF de cor, identidade, esses números assim, CEP, entra na memória de procedimento ou entra em memória de longo prazo? Não, você está confundindo procedimento e declarativa são tipos de memória. Aí depois a gente tem os tempos dessa memória. Então, se você sabe o número de CPF, ele entra na memória de procedimento. Por exemplo, o meu número de CPF é um tipo de memória de procedimento. Por quê? Eu aprendi esse número, né? Eu acesso esse número sempre que eu quero, porque ele já está gravado ali o tempo inteiro. Então, qualquer hora eu consigo falar meu CPF, tá? Isso que eu queria saber, se ela entrava na memória de procedimento. Na memória de procedimento. Agora, a gravação do CPF, ele vai ser, o tempo dessa memória de CPF, ele vai ser no tempo de longo prazo. E não vai ser na memória de trabalho, que é a coisa que vem mais rápido ainda do que da curto prazo. CPF, né, ele não é de curto prazo, porque se você consegue lembrar dele, qualquer momento você tem esse acesso à sua memória dele. Então, ele vai ser na memória de longo prazo, o número de CPF, por exemplo. Tá bom? E a de longo prazo, né, é a que retém de forma definitiva a informação, que é o número de CPF, igual a gente está falando, permitindo a sua recuperação ou evocação, ou a sua evocação, né, que a gente consegue acessar a qualquer hora. Nela estão contidos todos os nossos dados, né, autobiográficos e todo o nosso conhecimento, tá? Sua capacidade é praticamente ilimitada. Então, gente, memória também é muito prática, tá? A gente não tem uma limitação aí para a memória, né? É a gente que não fica exercendo mesmo, e aí a gente fica limitada aí nos nossos pensamentos, mas a gente pode, não existe medir quanto que de memória eu consigo gravar e quanto de memória a Cristiana consegue gravar, né? É ilimitada, assim, não tem como medir isso, tá? A gente consegue gravar o que a gente quiser. Desde que tenha prática, né? Quanto mais eu vou praticando, mais coisa eu consigo guardar. Após um período de análise, né, o cérebro decide, então, armazenar um conhecimento de forma definitiva. Para que a memória de longo prazo aconteça, haverá uma alteração na estrutura dos neurônios e o crescimento de novos processos de sinapse. Olha como que uma coisa é importante, né? A gente fala assim, mas não tem esses joguinhos aí de caça-palavra, de jogo da memória, não tem nada a ver não, né? Olha só, eles conseguem, né, aumentar aquelas conexões de sinapses que fazem a gente ter aí o bem-estar, né? Então, é muito importante, tipo assim, criança, né? A gente mesmo, né, na fase adulto, idoso. Então, quanto mais a gente estimula, né, a nossa memória, o nosso pensamento aí, melhor a gente vai ficar, melhor a gente vai sentir, a gente vai abrir, né, no sentido figurado, lógico, a nossa cabeça para novas coisas, tá? A gente consegue, vamos dizer assim, ficar mais inteligente, tá? Então, quanto mais eu pratico, melhor eu vou ficar naquilo ali, tá bom, gente? E olha só, até o bem-estar da gente entra aí na questão da memória, tá? Se você lembra o nome, você se lembra o nome da sua professora, né? Vamos pensar assim, o nome da sua professora lá do jardim de infância, né? O ano em que Colombo descobriu a América. Ambos são exemplos do uso da memória de longo prazo para recuperar as informações necessárias, tá? Então, tudo que é muito... eu lembro de uma coisa, às vezes, eu lembro de um momento que eu tinha, sei lá, 5 anos de idade. O nome do meu primeiro professor, o nome do médico que fez o parto da minha mãe, que eu nasci. Então, assim, se a gente consegue, né, de uma maneira ou outra, lembrar, né, as coisas que aconteceram antigamente, né? Por exemplo, eu lembro o nome do meu pediatra, eu lembro o nome, né? Lembro porque, né, minha mãe falou o nome do médico que fez o parto dela.
Então, assim, eu lembro tudo isso porque isso foi me dito há muito tempo. E, de alguma maneira, isso vai ficando, né, na cabeça da gente, na memória da gente. Então, se não vai embora, né, a gente chama aí de memória de longo prazo. Por exemplo, eu não fico lembrando o nome do meu pediatra o tempo inteiro, né, que foi o meu pediatra. Mas hoje, agora falando aqui com vocês, ó, eu não lembrei dele, sei lá, tem quanto tempo que eu não lembro dele, mas dando essa aula aqui agora, nesse exato momento, eu consigo recordar o nome dele, né? Doutora Adi. Porque há uma memória de longo prazo, tá? Então, eu não acesso o tempo inteiro, mas quando eu preciso de acessar, eu tenho essa informação. Que é esses nomes que eu falei, o número de CPF, o número de celular da gente. A gente não fica com o número de celular o tempo inteiro na cabeça da gente. Mas eu consigo lembrar disso, né? Quando eu preciso, tá? Então, aí é memória de longo prazo. Ainda não se conhece definitivamente o mecanismo ou os mecanismos pelo qual o cérebro adquire, armazena e evoca as informações, tá? O primeiro dos modelos propostos, né, tem como base a atividade elétrica cerebral, né? Como a gente agora eu vou estar explicando para vocês algumas teorias de como que funciona a memória, tá? Então, primeiro, né, tem como base a atividade elétrica cerebral, existência de conexões neurais recorrentes, ou seja, né, por ramificações das células nervosas, dos neurônios, que voltam para o próprio corpo, reestimulando. Então, tem essa primeira teoria, né? Então, assim, que é a questão das conexões dos neurônios. Então, quanto mais conexões eu tenho, quanto mais conhecimento, vivência, né? Eu vou conseguindo gravar isso. Esse primeiro fala sobre isso. O segundo modelo, né, baseia na produção das substâncias químicas, né, que conteriam aí um código relacionado às informações. E o terceiro modelo, né, é o que haveria alterações na função sináptica, né, criando ali novos circuitos neurais, e seriam esses circuitos que codificam as informações. Esse modelo tornou-se bastante plausível depois de que se comprovou experimentalmente o aumento da resposta sináptica com a aplicação de estímulos repetitivos. Assim, acredita-se que o substrato da memória é o aumento da função sináptica ou da criação de novas sinapses. Então, esse terceiro modelo aqui hoje, né, como ele foi comprovado, é o que mais se tem aí de resposta para poder falar de como funciona o mecanismo da memória, né? Então, funciona tipo, lembra lá daquela primeira aula, né? Das conexões, da sinapse, quando está muito cheinho lá porque a pessoa está bem, a pessoa em tratamento, em depressão, como que fica pouquinho as conexões, e as pessoas em tratamento, como que é, né? Vocês lembram dessa aula? O terceiro fala justamente isso. Então, quanto mais conexões eu tenho, quanto mais bem-estar eu tenho, quanto mais vitamina B12, vitamina D, né? Quanto mais conexões eu vou conseguindo ter, melhor eu vou ficando na questão da memória, melhor eu vou conseguindo armazenar as minhas vivências, as minhas memórias, tá? Quando a gente está muito cansado, né? Por exemplo, a gente já vai chegando agora à noite. Eu já sei que, né, muitos de vocês já estão cansados, a gente já trabalhou o dia inteiro, né? Então, talvez essa minha aula aqui é onde que a memória de vocês esteja mais baixa, porque já não está tendo tantas conexões mais, tá? Igual tem quando a gente acorda, né? Que a gente está mais disposto. Então, ao longo do dia, a gente vai diminuindo isso também, né? Então, a capacidade de a gente guardar as coisas, a capacidade da gente armazenar essas coisas na memória da gente, né? Vai ser mais difícil também ao longo do dia aí. Acontece melhor de manhã, né? Geralmente, a maioria das pessoas, elas funcionam melhor na parte da manhã, tá? Assim que a gente acorda. Apesar do mau humor aí de uma vez ou outra, né? Mas é quando a gente está, como se diz, mais... É como se acorda no papel branco, né? Já está tudo se organizou dentro da gente, a gente já descansou, já recarregou as baterias, e aí a gente consegue processar as coisas de melhor forma, tá bom? Quanto mais à noite, isso vai diminuindo. E aí a gente tem a amnésia, né? E esquecimento.
A amnésia, né, é uma entidade patológica provocada por diversas causas, em que o indivíduo perde a capacidade de reter informações novas, tá? Aí tem a amnésia anterógrada ou a de evocar as antigas, amnésia retrógrada. Amnésias são sempre causadas por agressões ao cérebro e podem ter caráter transitório ou permanente, tendo alguma delas destacadas a seguir. Síndrome de Korsakoff, doença descrita como decorrência do alcoolismo, tá? Crônico. Pode, no entanto, ter outras causas. A amnésia é um sintoma predominante nessa síndrome. Geralmente, né, pessoas que têm que lida, né, com alcoolismo, né, ela tem uma perda também, né, desses neurônios, então não tem tantas conexões assim, tá? E aí a pessoa consegue, né, que a gente sabe que a amnésia, elas são causadas por agressões aos cérebros, né? Aos cérebros, não, ao cérebro. Então, por exemplo, a pessoa alcoólatra, ela vai perdendo a capacidade dela ali de lembrar as coisas também, tá? Então, também é uma questão aí de uma agressão, então você vai tendo uma amnésia. Tem a amnésia traumática, então tem a amnésia, né, causada aí por alguma falta aí, né, dessas conexões, né, porque vai diminuindo, o álcool vai diminuindo essas conexões que fazem com que a gente tende a lembrar das coisas. Tem a amnésia traumática, mesmo que não percam a consciência. Pessoas que sofrem trauma no crânio, de certa intensidade, né, muito frequentemente esquecem-se dos fatos que ocorreram um minuto antes do trauma, tá? Que é a amnésia retrógrada, que é o que acontece antes. E também dos fatos que ocorreram após o trauma, anterógrada, que depois. Existe certa relação de proporcionalidade entre a intensidade do trauma e o tempo de amnésia. Então, por exemplo, né, eu sofri um acidente, bati minha cabeça, né? Então, aí eu tenho que ver, né, se esse trauma, eu consigo lembrar das coisas que aconteceu antes ou depois, tá? Se eu lembro o que aconteceu antes, né, eu estou tendo aí uma amnésia retrógrada. Se eu consigo lembrar o que aconteceu após, né, eu tenho uma amnésia anterógrada, tá? Se eu não consigo lembrar, quer dizer, tá bom? Então, traumas também de acidente, bater a cabeça, né, podem também trazer algum tipo de amnésia. Geralmente, quando, por exemplo, sei lá, você é adulto, criança, você bate a cabeça e desmaia, né? Ou então você bate a cabeça e você não pode dormir naquele mesmo momento, né? Porque senão também a gente não consegue avaliar, e o médico, né, não consegue avaliar a questão da amnésia, tá? Eu lembro que minha irmã, ela caiu uma vez quando ela era pequena, e aí ela bateu com a cabeça e levou ela no hospital. Aí o médico falou assim, ó, não pode fazer de tudo aí, mas não deixa ela dormir, né? Ela não podia dormir, porque senão ele não conseguia avaliar aí se teve lesão ou não, tá? Porque se a criança dorme, o médico não vai conseguir avaliar, né? Porque tem que fazer os testezinhos de perguntar nome, idade, essas questões, tá bom? Então, bateu a cabeça, o ideal é que não seja, né? Não pode dormir. Então é por isso, Kelly, que muitas vezes o pessoal fala que quando a criança cai, dependendo do tombo que leva, a criança não pode dormir? Não pode. Porque senão não consegue, Então, no caso, é para não. não consegue avaliar, tá? O médico não vai conseguir avaliar essa situação. Aí não pode deixar dormir de jeito nenhum, né? Porque se for Mas quando ela, tipo assim, mas se ela dormir, mas se ela dormir, quando ela acordar, tipo assim, pode ter causado algum dano? Pode. Como que é isso? Pode ter causado algum dano. Isso que eu ia explicar. Às vezes tem uma questão de uma avaliação, né? Que às vezes precisa de entrar com uma medicação, né? E aí você não consegue avaliar isso se a criança, por exemplo, ou adulto dormir, né? Você só consegue avaliar isso se a pessoa estiver acordada. Aí dormir não é bom nesses casos, tá? Geralmente não é recomendado. Tem que ficar acordado para poder fazer lá uns testes no hospital mesmo, para ver a questão do tipo de lesão, né? Que aconteceu. Tá? Porque às vezes pode ser até uma questão de hemorragia, né? E aí, por exemplo, assim, uma hemorragia na cabeça. Se a criança dorme, ou o adulto dorme, por exemplo,
É que vai ser difícil a pessoa dormir também, né? Mas, por exemplo, se a pessoa... Porque ela fica mais sonolenta, porque às vezes ela fica mais grogue, assim, porque foge um pouquinho, né? Como que fala? Do normal. Mas se ela estiver tendo uma lesão na cabeça, por exemplo, ele não consegue avaliar se a pessoa estiver dormindo, né? Porque aí a pessoa está dormindo. Né? Se ela estiver acordada, você consegue avaliar mais, tá? Porque isso é questão de movimentação. Porque, por exemplo, se você estiver tendo um derrame, você não consegue levantar um braço. Então, são testes que vai fazer ali na hora para ver se os movimentos estão condizentes, tá bom? A pessoa dormindo, você não consegue fazer nada. Por isso que pede para ficar acordado. Ok, então a amnésia ela está ligada ao trauma no cérebro, independente de se a pessoa teve um acidente ou não, é um trauma. Quando ela uma começa lesão. A amnésia vai ser alguma lesão no cérebro, tá? Então, mas quando ela Aí, começa a porque perder lesão a é memória... diferente de trauma, tá? Trauma é algo mais forte, tá bom? Então, por exemplo, assim, ó, é um tipo de lesão o alcoolismo, né? Que ele vai diminuir esses neurônios que a gente tem. Então, vai ser um tipo, o cérebro não vai ser lesionado por causa do álcool. Então, é um tipo de amnésia, por causa da lesão, tá? O trauma, né, é também um tipo de lesão, só que uma lesão mais grave, vamos pensar assim. Ok? Está ligado ao acidente, o trauma, então, está ligado ao acidente. O trauma está ligado ao acidente. E a lesão está ligada no que você faz no dia a dia com o seu corpo. Isso, a lesão está ligada em tudo. Desde a questão da bebida, né, do álcool, desde a questão do trauma, tá? E desde uma amnésia global, que eu vou falar agora. Tá? Então, a gente fala assim, ó, todo tipo de amnésia ele está ligado a um tipo de lesão ao nosso cérebro. Alguma coisa foi lesionada. Tá? E aí a gente tem a amnésia global, tá? Esse tipo de amnésia está correlacionada com grave e difuso comprometimento cerebral. De forma definitiva, instala-se a amnésia tanto na anterógrada, né, que acontece antes, quanto a retrógrada, que acontece depois. Ou seja, o indivíduo perde a capacidade de reter novas informações, né, e de evocar, né, que é acessar seu estoque antigo de informações. Tais situações ocorrem em demências, traumas muito graves, intoxicações por monóxido de carbono, né, que é algo também que causa aí uma amnésia na gente. Então, gente, né, tem algumas doenças, né, que a gente sabe aí, né, que causam essas amnésias, né? Então, a gente tem que pensar que a amnésia, ela não consegue reter informações, tá? Nem de antes e nem depois. Então, assim, eu fico sem saber o que acontece, de relatar o que aconteceu antes de um evento, ou então eu não consigo lembrar de algo que aconteceu após esse evento, tá? Eu vou ter alguma perda ali de informações, né? Que eu não vou conseguir acessar, tá bom? Então, a amnésia, a gente trabalha nesses 3 campos, que é, né, causada aí por efeito de álcool, a traumática, tá? Quando a gente sofre um trauma mesmo na cabeça, e o outro de alguma disfunção muito grave aí cerebral, tá? Que é a amnésia global, tá bom? Que ela não retém mais nenhum tipo de informação. E aí, qual que é a diferença dela com o esquecimento, né? Ao contrário da amnésia, né, em que há a perda de uma capacidade, o esquecimento é uma falta de retenção ou na evocação, né, quando eu falo evocação, é o acesso dos dados da memória. Trata-se de um fenômeno muito comum, né, que em maior ou menor grau ocorre em qualquer pessoa. Então, a gente fica brincando assim, você está tendo amnésia, né? Mas, na verdade, a maioria da gente tem esquecimento, tá? Igual eu falei, a amnésia é uma lesão ao nosso cérebro, é algo que foi lesionado ali, que a gente não consegue acessar nenhum tipo mais, a gente não consegue gravar mais nenhum tipo de informação, tá? E nem lembrar daquilo que já aconteceu. Então, por exemplo, se eu tenho amnésia, provavelmente tem um momento que às vezes eu não vou conseguir dirigir, porque eu não vou lembrar como que faz isso. Entendeu? A amnésia é isso, eu não consigo acessar algumas coisas que eu já tenho, que eu já sabia. Então, meu cérebro ele foi lesionado em algum momento.
Agora, o esquecimento é o mais comum, né? Aquilo que a gente vive aí no dia a dia da gente mesmo, tá bom? Que a gente fala aí, né? Esquecer alguma coisa é isso. No entanto, né, cada vez maior o número de pessoas que se sente incomodado com o problema e busca solução. Em geral, os esquecimentos, né, eles são benignos, aqueles que acontecem mais em determinados momentos da vida e que não indicam uma doença degenerativa cerebral. São causados pela desatenção, por estarmos vivendo aí, né, no piloto automático, por não estarmos focados na nossa tarefa, por estarmos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tudo isso é muito frequente na nossa atualidade, tá? Então, isso, né, vai fazer com que a gente tenha, em algum momento, esquecimento também. Por outro lado, né, os esquecimentos que devem, de fato, nos gerar preocupação são aqueles que têm algumas características ou sinais de alerta, tá? Como? O esquecimento está cada vez pior. Aí, exemplo, né? Doutora, pode acreditar, 2 meses atrás ela sabia o nome de todos os netos. Então, assim, já começa esquecendo, e está cada vez mais frequente esse esquecimento. O esquecimento começa a interferir na vida da pessoa. Não, doutora Juliana, né? Ele não consegue mais fazer compra sozinho. Ele sai para comprar uma coisa e compra outras. O esquecimento, isso não é amnésia, viu, gente? Isso é esquecimento. O esquecimento vem acompanhado de outras alterações, né, nas funções do cérebro, como orientação. Ele sempre rodou a cidade inteira de carro. Semana passada ele estava a 1 quarteirão de casa e não sabia onde estava. Esses esquecimentos sinalizam que existe algo mais, tá? E podem ser causados por demência, como a demência de Alzheimer, mas também pode não ser. Vários problemas de saúde, né, podem causar o esquecimento, desatenção, desorientação. A depressão mesmo é um exemplo de doença que pode piorar muito o funcionamento cerebral. Até mesmo uma infecção urinária, tá? Em uma pessoa idosa pode causar confusão mental temporariamente. Os esquecimentos, né, benignos, né, não precisam causar grandes preocupações, a não ser que eles se prolongam por muito tempo. Então, assim, é normal que a gente esqueça mesmo de alguma coisa, né, em vários momentos aí do dia. Se eles não se prolongarem, né, e se eles não causarem nenhum sofrimento na gente. Não requerem avaliação especializada. Já o esquecimento com as características citadas, né, como sinal de alerta, deve ser avaliados e acompanhados por um médico especialista. Aqui está a diferença, ó, de amnésia e de esquecimento, tá? Amnésia, então, gente, é a perda total ou parcial de informações, tá? O indivíduo perde a capacidade de reter novas informações. Amnésia, né, de novas informações, de antes e depois do evento, tá? Ou de acessar as surta, ela perde a memória? Oi? Quando a pessoa ela surta, ela está perdendo a memória? Como que é? Não, não necessariamente. Às vezes a pessoa surta e ela não perde a memória. Nem sempre uma pessoa que está surtada, por exemplo, ela está perdendo a memória. Às vezes ela está com a memória boa. Na hora que ela passa o surto, você consegue perguntar para ela, ela vai conseguir te responder. Coisas de antiga, coisas de agora. Não necessariamente. O surto ele não tem a ver com amnésia nem com esquecimento. Oi? O surto vem de quê? Deixa eu ver quem está falando. Roseli. Uai, o surto vem de algum momento que a pessoa não deu conta de, né, daquilo que ela estava sentindo. Aí pode ser surto de um evento psicótico, pode ser surto de uma esquizofrenia, pode ser surto de uma depressão. Aí tem vários tipos de surto. Aí a gente tem que ver que tipo que é esse. Né? Não tem como, não existe só um tipo, não tem como eu falar assim, é isso. Pode ser com a pessoa esquizofrênica, às vezes ela tem um surto. Pode ser com a pessoa psicótica, às vezes ela tem um surto. Ô, Kelly, tipo uma depressão pós-parto pode causar, tipo assim, essas crises de surto? Pode, uma depressão pós-parto, ela pode causar uma crise de surto.
A gente viu até Esses isso no surtos, primeiro assim, módulo, não né? tratados. Oi? Ah, tá. Esses surtos, assim, não tratados, eles podem ficar, assim, com muita frequência? Tipo, a pessoa direta, assim, nesse surto? Não direto. Tipo assim, não tratado adequadamente. O surto, ele não é uma coisa prolongada para a vida inteira, né? A pessoa, elas têm momentos daquele surto. Mas se ela não for tratada, ele vai ser sempre recorrente. Então, ele pode ser... Você viu aquele caso que aconteceu de Monlevade? Aquele caso lá que o rapaz estava trabalhando no trabalho dele, surtou e sumiu. E depois que encontrou ele morto. Aham, E acho que ele suicidou, não sei. Ficou isso. sabendo desse caso? Fiquei. Isso aí é um surto. Aconteceu. Coisa mais estranha. E teve esse final aí, tá? Mas nós não vamos falar de surto agora, não, porque nós estamos falando de amnésia e esquecimento. Não esqueça Não, que... só porque eu achei que tinha alguma coisa a ver, entendeu? Não, não, tá? São coisas diferentes. O surto é de um... Mas depois, lá na frente, vai falar de surto, né? Não, mas quando a gente estiver falando de doenças mentais, a gente pode falar de surto. Ah, beleza. Mas a gente tem que pensar Vou assim. querer. Hã? Vou querer, tá? Aprender, né? Obrigado. Não surtar, não, né? Não. Tô brincando. Mas o surto está ligado aos tipos de doenças, tá? Assim, pode ser qualquer pessoa em algum momento ela pode ter algum tipo de surto, tá bom? Ninguém está livre disso, mas é só para vocês entenderem que aí ele está ligado à doença, tá? Aqui hoje a gente está falando de memória, a gente está falando da diferença de amnésia e do esquecimento, tá bom? Então, é só para voltar aqui, porque são coisas diferentes. Aí na aula de... É porque eu achei que era o esquecimento, entendeu? Não, o surto não. Pode ser que a pessoa não lembre, mas pode ser que a pessoa tenha consciência também daquilo, assim, né? Daquilo que ela está fazendo também, tá? É por isso que eu perguntei, tá? Não, e tá certo, tem que perguntar mesmo. Eu estou aqui para te ajudar. Tá bom, Porque às vezes a obrigado, dúvida, tá? né, é dúvida de outras pessoas também, tá bom? Qualquer Obrigada, dúvida viu? podem perguntar, por nada. Então, aqui, né? Voltando aqui na diferença de amnésia. Amnésia é a perda total ou parcial de informações. Então, quando a gente está com amnésia, a gente não consegue lembrar, tá? Nem de coisa que aconteceu antes, nem de coisa que aconteceu depois de algum determinado evento, tá bom? A gente não consegue acessar aí nossas memórias antigas. Uma amnésia, por exemplo, não vai fazer com que você lembre de como que é amarrar um sapato, coisa que a gente faz a vida inteira, tá? Por quê? Porque a amnésia é causada aí, teve algum tipo de lesão no nosso cérebro, tá? Que fez com que a gente tivesse aí amnésia. Ou de né, igual eu falei, né? Deu exemplo de bebida alcoólica, ou de um trauma que bateu a cabeça, lesionou, tá? E o esquecimento é a incapacidade de lembrar ou reconhecer algo ou alguém, né? Perder a memória, deixar de lado ou abandonar uma ideia. O esquecimento, gente, é a própria palavra, você esqueceu, né? Está ali em algum momento na sua memória, você consegue acessar. Às vezes você olha assim e fala, não lembro o nome dessa aluna, como que ela chama, gente? Mas daqui a pouco, sei lá, daqui umas 2 horas você vai lá e lembra do nome dela. Naquele momento você esqueceu, então a capacidade de lembrar ou reconhecer algo ou alguém, mas de forma, às vezes, rápida, né? Às vezes pode demorar alguns dias para você lembrar, mas você consegue acessar essa memória, tá? Então, esquecimento é esquecido num curto prazo, mas a longo prazo ali, depois eu vou conseguir lembrar desse esquecimento. Agora, a amnésia eu não vou conseguir, tá? Não é como esquecimento. A amnésia, por exemplo, se eu tenho uma amnésia e não sei mais amarrar um sapato, eu vou ter que aprender de novo a amarrar esse sapato, porque eu não vou lembrar como que faz, tá? Então, tá aí a diferença de um e de outro, tá bom? Então, você não lembra de forma nenhuma, você não consegue acessar essa informação, que é a amnésia, e o esquecimento você consegue, tá? Acessar ela daqui a algum tempo. Aí eu deixei esse testezinho aqui, eu até mandei lá no grupo, tá? Quem não fez, faça depois, é um testezinho, aqui está a referência da nossa aula de hoje. É um testezinho que fala aí sobre a memória, tá?
Se fizer agora, por exemplo, né, talvez o resultado não vai ficar tão bom assim, porque a gente está mais cansado nesse momento. Mas é Eu algo que fiz ontem, Kelly. Eu acertei 8. você acertou 8? Sim. Falou que estava razoável, né? Eu fiz ontem, tirei 7 só. Ih, Roseli, você tá igual Agora eu, tá precisando ruim. de férias, hein? Eu nem Tá precisando fiz, de férias, Tem né? 7, minha filha, precisando de férias. E quem que Tô fez mesmo. tirou mais? Alguém acertou tudo? Que tá assim, craque aí na memória? Eu só Eu acertei fiz, 10. mas eu tirei 10. Eu Nossa, não fiz ainda não, vou fazer Stefânia! hoje. Você tirou Parabéns. 10, então só Eu devia parabéns, ter você acertado agora tá tudo. bom. Oi? Devia ter acertado tudo. É porque a gente tem essa mania de reparar em tudo. Não é só na imagem, nas pessoas também. Eu tenho essa mania. Então, acho que isso ajudou um pouquinho, né? Isso não é mania, Cleide é falou que tá hábito. muito ruim. Ô, Kelly, sabe o que é Stefânia tirou engraçado? 10? Que a primeira vez que eu fiz, eu tirei 8. Aí a segunda vez, eu fui tentar de novo, eu tirei 6. Uai, Retrocedeu? ao invés de você melhorar, você piorou a memória. Não, eu entendi, foi nada, porque eu fiquei na dúvida depois, né? Na hora que eu fiz um chupetão, assim. Aham. Depois eu fui fazer de novo, não sei se eu fiquei na dúvida e fui errando. Mas, só voltando aqui na Stefânia, né? Que Eu tirei acertou. 6, na segunda eu tirei 8. Mas aí na primeira eles mandaram procurar um médico. Tá muito ruim, né? 6. Mas, ó, gente, Nossa, 6. a memória, gente, a gente tem que pensar, né? Igual a Stefânia deu exemplo aí, né? Que acho que ela falou que repara muito as coisas, né? Não foi isso, Stefânia, que você falou? Sim, eu reparo muito em tudo. Então, isso aí uma habilidade, tá? E aí, essa habilidade ajuda a questão da memória também, né? Da questão da percepção. Então, se eu reparo muito, né? Eu consigo perceber muitas coisas. Então, esses joguinhos, né? Esses testezinhos vão ficando mais fáceis também, tá? Porque a pessoa já criou no cérebro dela essa capacidade de ir decorando as coisas, né? Ter mais facilidade. Então, memória também é hábito. Né? Então, quanto mais eu começo a perceber as coisas, né? Ver as coisas, memorizar, melhor eu vou ficar naquilo ali, né? Ô, Kelly, Oi, Stefania. mas assim, na vida, fora desse joguinho, mas na vida real, às vezes, é incômodo, né? Você vê alguém te reparando muito tempo. Tipo, eu olho muito para as pessoas, mas eu tento disfarçar. E... Que cara é essa? Você vai julgando os outros, ó, julgando com Não é olhar. julgar, não. Não, nada disso. Uhum. Mas é isso, às vezes as pessoas não conseguem disfarçar e acaba sendo incômodo. Aí não é bom, né? Tipo assim, você reparar nesse tanto assim, né? Aí também já realmente, tipo assim, pode ser que tenha pessoas que se sentem incomodadas mesmo, né? Nesse sentido. Mas o hábito de você reparar as coisas, por exemplo, cor, lugar, tem gente que tem uma facilidade, né? Você passa o endereço, a pessoa já consegue chegar. Essas questões, tipo assim, de tecnologia são muito mais rápidas, né? Isso tudo é prática, né? Eu, por exemplo... Igual eu lugar, rua, se eu passar numa rua, eu conheço, meu marido mora aqui 40 anos. Eu conheço as ruas de Molevade melhor que ele. Nossa, eu sou péssima. Eu guardo muito, assim, às vezes eu viajo com ele, assim, aí eu guardo aquela rua, assim, depois na hora de vir embora eu falo, Vinícius, pode passar por aqui, que é aqui que a gente veio. Ele não guarda nada, eu já tenho facilidade, assim, para guardar lugar, número, coisas, mas igual ontem, não sei se é porque minha mente estava muito cansada, na hora que eu fiz o teste eu tirei 6, mas igual Stefania, eu reparo muito, guardo muita coisa na minha cabeça, assim. Eu sei chegar no lugar. Se eu passar num lugar uma vez só, eu vou saber chegar naquele lugar de novo. Mesmo se passar memória, a gente chama isso de memória fotográfica, né? Esse teste aí, ele mostra para a gente a qualidade da nossa memória fotográfica, né? Algumas empresas hoje, lá, até onde eu trabalho também tem testes, né? Que a gente trabalha a questão da memória, por exemplo. Quando a gente vai fazer um processo seletivo, às vezes, de uma pessoa que é vigilante, né?
testes lá eu não faço, mas para policial, né, eles são pedidos testes psicológicos, né, de memória. A gente dá uma folha, né, com vários rostos, aí a pessoa fica ali 5 minutos memorizando, e depois tem uma outra folha com perguntas sobre aquela primeira folha, né? Então, assim, algumas profissões pedem esse tipo de teste também, tá? Para a questão da memória, né? Que essa memória visual, de passar na rua, né? De gravar as coisas, né? Igual, por exemplo, Stefania, ela vê um teste, e já ali, né? Já tem alguns elementos ali, né? Que vocês têm que gravar. Vocês conseguem, essa memória, né? De fotógrafo, de ver, né? Com a memória aí, de trabalho, vamos pensar assim, né? Porque rapidinho você vai e já... Não, memória de trabalho não, de curto prazo. Você já vê ali, daqui a pouco você já tem que responder, né, sobre aquela imagem, e você volta um pouquinho nela, né? Hábito, né? Habilidade. Quanto mais você for fazendo, exercício, treinando, né? Melhor a gente vai ficando na questão da memória também, tá bom? Mas não é nada para se preocupar, porque o esquecimento está aí, todo mundo, né? É esquecido em um grau, em um nível, mas a gente não precisa passar um pouco aí da normalidade, né? Por exemplo, se eu chego para trabalhar e eu sinto, eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Aí já é mais preocupante. A gente tem que ver, fazer teste, né? Fazer tomografia, e a gente vai vendo aí se algo estiver fora do normal, tá? Então, quando vocês forem atender paciente, lembrar sempre dessas questões. É um paciente que tem amnésia, que ele teve alguma lesão nesse cérebro, ou é um paciente que ele tem esquecimento, tá? Se tem esquecimento aí, né, algumas coisas ainda podem ser lembradas, algumas coisas podem ser acessadas, né? São tratamentos diferentes aí também. Beleza? Não, dei 2 aulas em uma hoje. Tô até cansei. Ok, mas depois que a gente se torna mãe, a memória da gente não é mais a mesma coisa, assim. Pois é, Eu não sei me se é por falam causa do isso também. cansaço, do estresse, Me sabe, do dia a falam dia. isso. Não, aí isso eu não sei, porque, né, não tem essa experiência. Principalmente depois que você toma anestesia. Todo mundo fala isso. A A sua questão do memória nunca Covid mais é a agora mesma. também. A questão do Covid Oi? agora também, né? Deixou muita gente com problemas também de memória, tá? Então, tem algumas coisas novas aí que a gente, né, precisa ainda que sejam estudadas para no futuro a gente ver aí o que acontece, né? Mas tem algumas coisas que ainda a gente tá em estudo, né? Com essa questão do Covid, né, que interfere. Tá bom? Então, gente, podemos encerrar? Eu ia até te perguntar isso, essa amnésia que o Covid causa, será que é tipo permanente ou ela tem aos poucos a memória vai voltando? É coisa ainda que a gente está em estudo, né? Não tem uma resposta ainda para isso. Né? Não tem, que cada um está vivenciando uma coisa diferente, né? Então, não sei essa resposta aí ainda. Estranho, né? Tipo, o Covid causar amnésia? Achei que nem causava isso. Causa? Causa. A gente está com essa sequela, tipo, a gente não consegue lembrar informações. Oi? Trabalhei num lugar que a pessoa falou comigo que estava com amnésia por causa do Covid, saía de casa, tinha vezes que não sabia como é que voltava, né? Tinha que ficar pedindo informação para voltar para casa. Pois é, isso aí a gente vai precisar de algum tempo ainda, Cleide, de estudo, né? Para a gente ver aí e analisar o que acontece. Que ainda não está muito recente, né? Tudo ainda sobre essa parte aí do Covid, o que causa aí, né? Que tipo de pessoa, porque tem gente que não tem nada, né? Queda de cabelo, né, Queda de cabelo. Parece que causa até queda de cabelo. Mas causa, sim, também tem. Né? A gente tem que esperar aí, né? Para a gente ver ainda. No futuro a gente vai descobrir essas respostas. Queda de cabelo, né? Perda de olfato, paladar, fica por um bom tempo. Às vezes tem gente que tem aquele sintoma ali, né? Por alguns dias, mas tem gente que fica aí muito tempo, né? Com olfato também, ruim, né? Então tá, gente. Lá na plataforma, suas matérias, seus conteúdos já apareceu lá. Muito obrigada pela retorno. Ótimo. Então, agora eu vou postando lá também para vocês, tá? Amanhã já tem essa aula lá também. Tá bom, gente? Obrigada.
por ter me dado retorno. Fiquem com Deus, então, tá? Semana que vem, quer. Até semana. Até segunda. Tchauzinho. Tchau, com Tchau, Deus. com Deus.